Olá, queridos amigos e amigas da Fake. É sempre uma enorme alegria retornar novamente a este canal para trazer a nossa interpretação sobre os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Falar sobre as obras e as máximas de Jesus registradas pelos evangelistas nos permite a oportunidade de aprofundar o nosso conhecimento e principalmente ter uma percepção diferenciada sobre o nosso papel dentro dessa grande obra divina. E como sempre fazemos em todas as nossas atividades, iniciamos e encerramos as exposições com uma prece. Assim, convido a todos a fechar os olhos, a respirar de forma profunda, buscando acalmar os nossos corações e, sobretudo, direcionar os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador. Pai de infinito amor, de infinita bondade, Pai de infinita justiça e sabedoria, amado Mestre Jesus, médico de nossas almas, sempre divino conselheiro, irmão José, mentor desta casa que tanto nos auxilia, permitindo a troca de amor e caridade, irmão Ramatiz, mestre da fraternidade da Cruz e do Triângulo, que tantas informações nos traz da Casa do Grande Coração. Agradecemos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai, por essa oportunidade de falarmos sobre as Suas leis, sobre os ensinamentos de Jesus. Rogamos luz e proteção para a tarefa de hoje. E assim, felizes e agradecidos, pedimos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai, permissão para iniciarmos a nossa exposição de hoje, dando juntos graças a Deus. Muito bem, hoje nós vamos fazer a leitura e os comentários sobre um dos itens do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, livro que faz parte das obras codificadas por Allan Kardec. Esse capítulo tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamon. E os nossos comentários serão baseados especialmente no item número 4, que aborda o seguinte tema: Jesus em casa de Zaqueu. Essa passagem de Jesus foi registrada pelo evangelista Lucas e encontra-se no capítulo 19 de seu Evangelho, nos versículos de 1 a 10, que traz mais ou menos a seguinte história. Jesus havia acabado de entrar na cidade de Jericó ao cair da tarde e estava caminhando pelas ruas. E como sempre acontecia, logo foi se formando uma pequena multidão que passou então a segui-lo. Nessa cidade havia um homem chamado Zaqueu, que era o chefe dos publicanos e muito rico, e que já tinha ouvido boas histórias de Jesus e por isso estava com um desejo muito grande de vê-lo e, obviamente, se possível, conhecê-lo. Sabendo que Jesus havia chegado em Jericó fazia pouco tempo, Zaqueu, mais do que depressa, buscou informações sobre onde estava passando Jesus e foi então ao seu encontro. No entanto, Zaqueu era um homem muito baixo, de pouquíssima estatura, e diante daquela multidão que normalmente acompanhava Jesus, ele sabia certamente que não conseguiria sequer enxergar por onde Jesus passava. Mas a sua vontade de ver Jesus era muito grande e ele estava disposto a fazer qualquer coisa para vê-lo. Ele então correu à frente de toda aquela multidão e, bem mais adiantado, subiu numa árvore por onde todos iriam passar e lá ficou aguardando. Pouco tempo depois, Zaqueu viu que Jesus vinha se aproximando, acompanhado daquela pequena multidão de pessoas,
E estando já bem próximo à árvore, Jesus dirigiu-se a Zaqueu. Olhando para o alto, dirigiu-se a Zaqueu, dizendo: Zaqueu, desce depressa dessa árvore, porque preciso me hospedar hoje em tua casa. Zaqueu, ouvindo Jesus dizer aquelas palavras, desceu imediatamente, foi até onde Jesus estava, foi ao seu encontro com muita alegria, para então levá-lo até a sua casa. Observando tudo o que estava acontecendo, as pessoas que acompanhavam Jesus começaram a cochichar e a murmurar, querendo entender por que motivo Jesus escolheu ficar justamente na casa de um homem que era considerado pelo povo daquela época um pecador. Zaqueu, percebendo que aquilo poderia fazer Jesus desistir de ir até a sua casa, colocou-se diante dele, diante de Jesus, e lhe disse: Senhor, sempre dou a metade do que eu ganho aos pobres, e se causar qualquer prejuízo a alguém, seja no que for, eu o indenizo com 4 vezes mais. Após ouvir as palavras de Zaqueu, Jesus dirigiu-se novamente a ele, dizendo: Esta casa recebeu hoje a salvação, porque este também é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Bem, iniciando então a nossa interpretação, vamos fazer aqui algumas considerações sobre a cidade de Jericó, primeiramente, o que aconteceu quando Jesus esteve por lá e tentar conhecer um pouco sobre Zaqueu, o que ele fazia exatamente e por quais motivos ele era considerado um homem pecador. Portanto, vamos iniciar por Jericó, pela cidade de Jericó. Vale a pena lembrar que a cidade de Jericó, onde Jesus havia entrado, era tradicionalmente conhecida como a cidade mais antiga da terra a ser habitada pelo povo daquela região. Era uma cidade com boa estrutura, sendo considerada como o mais importante centro comercial de Israel, com uma grande quantidade de casas de câmbio, um vasto comércio, que atendia os varejistas da região, além de diversos depósitos de mercadorias. Embora a pequena história não mencione outros fatos importantes que aconteceram em Jericó, esta cidade foi palco da cura de Bartimeu, conhecido como o cego de Jericó, que foi curado após estar com Jesus, logo após ele ter entrado na cidade. Bartimeu foi um exemplo de fé e de determinação que não se limitou pelas dificuldades que a cegueira lhe impunha. Acreditando que Jesus, o filho de Davi, pudesse curá-lo, não se intimidou em se levantar e, de maneira perseverante, gritou incessantemente pela misericórdia de Jesus. E Bartimeu, orientando-se pelo barulho da multidão, continuou gritando, até que, chegando num determinado ponto, Jesus o escutou e pediu aos discípulos que procurassem aquele cego que estava gritando e o levassem até ele. Colocado à sua frente, Jesus então perguntou a Bartimeu: O que queres que eu te faça? E Bartimeu logo lhe respondeu: Mestre, que eu possa ver, que eu possa enxergar. E Jesus lhe disse: Vai em paz, a tua fé te curou. E Bartimeu, já curado, saiu então feliz pelas ruas,
gritando, agradecendo, louvando a Jesus e a Deus. Trazer esse fato ocorrido na cidade de Jericó é muito relevante, pois reforça o grande propósito de Jesus em oferecer ajuda àqueles que realmente estavam necessitando e que também, evidentemente, já estavam prontos para compreender, aceitar e então receber o grande benefício da cura. Pesquisando no Evangelho, podemos encontrar várias outras passagens registradas pelos evangelistas que trazem fatos semelhantes à cura de Bartimeu. Como, por exemplo, podemos citar Lucas, onde ele relata no capítulo 5 do seu Evangelho duas passagens de Jesus em que Jesus cura um leproso e um paralítico. E logo após curar aquelas pessoas, Jesus encontra Mateus e o convida a segui-lo, o que é, naturalmente, aceito por Mateus. Lembrando que Mateus, assim como Zaqueu, era também um publicano. Em outras palavras, são passagens de Jesus registradas em momentos diferentes, por evangelistas diferentes, que trazem a mesma essência das suas realizações: o amor incondicional pelo próximo. Ou seja, Jesus buscava identificar aqueles que já tinham a consciência dos seus erros, que pela humildade reconheceram as suas imperfeições, se arrependeram e pela boa fé conseguiram a cura para as dores do corpo físico e, sobretudo, para as dores do espírito. Pessoas como o leproso, o paralítico que eu mencionei há pouco, o cego de Jericó e também todos os demais pecadores que ao longo do tempo Jesus ajudou, e por que não aqueles desprezados publicanos que estavam na região. Muito bem, dando sequência, vamos falar sobre quem era Zaqueu, o que ele fazia e por que os judeus o consideravam como uma pessoa muito pecadora. Bem, sabemos que Zaqueu era um publicano, como eu já citei, e Mateus também. Mas o que era ser um publicano? Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra uma definição mais ou menos assim. Publicanos eram chamados, na antiga Roma, os homens responsáveis pela cobrança dos impostos e das rendas de qualquer espécie em todas as regiões dominadas pelo Império Romano. Ou seja, publicano era todo aquele que atuava como, digamos, um fiscal do governo romano e, de acordo com a sua categoria na hierarquia funcional, ele mesmo poderia elaborar e definir o valor das taxas públicas, bem como exigir o seu pagamento com base na garantia que a autoridade romana lhe atribuía. Por isso, era muito comum os publicanos enriquecerem de variadas formas ilícitas, normalmente cobrando além do que deveriam e defraudando os judeus, obtendo seus lucros exorbitantes que se distanciavam de qualquer condição ética e moral. Por esta razão, a grande maioria dos publicanos era desprezada pelo povo judeu, que de todos os problemas causados pela dominação romana, a cobrança dos impostos era aquela que mais desagradava a todos e os deixavam completamente irritados e revoltados. E no caso específico de Zaqueu, o desprezo que sofria dos habitantes da cidade era ainda mais acentuado,
pois além de publicano, ele era o chefe de todos aqueles cobradores e que conseguiu acumular uma fortuna com base em ações, no mínimo duvidosas e questionáveis. Alguns relatos encontrados na literatura espírita nos trazem informações de que Zaqueu e sua esposa não podiam desfrutar da vida social na cidade de Jericó e nem de cidades vizinhas, tendo em vista o tratamento que recebia do povo por onde passavam. Em algumas ocasiões, a desconsideração era tão grande que nem mesmo os mendigos da cidade aceitavam a oferta de ajuda financeira de Zaqueu, a menos que desconhecessem a sua fama. Essas manifestações de desprezo, indiferença e descaso atingiam fortemente a consciência de Zaqueu, fazendo-se sentir uma pessoa inferiorizada e sem qualquer autoestima. Outros relatos demonstram ainda Zaqueu como um homem sensivelmente amargurado e preocupado com o futuro de seus filhos ainda pequenos, pois haveria de chegar o dia em que eles descobririam a verdadeira razão pela qual eram proibidos de irem brincar com os filhos dos fariseus. Resumindo, Zaqueu era um homem muito rico materialmente, mas por ser o responsável por conduzir os interesses do Império Romano, ele como chefe dos publicanos, ele vivia completamente isolado e com pouquíssimos amigos. Nas festas em que fazia na sua casa, os preparativos sempre previam grande fartura de comida, bebida, música, enfim, todo o conforto que ele podia oferecer na época. Mas sempre lhe faltava a alegria do convívio com as outras pessoas, normalmente reduzidas apenas aos seus funcionários, parentes e pouquíssimos convidados que aceitavam participar. Provavelmente nem pela amizade que era criada, talvez até somente para aproveitar ali aquilo que era oferecido. Quase que diariamente, Zaqueu interrogava a sua consciência, tentando entender por que era tratado daquela maneira, pois sempre procurava ser justo e não prejudicar ninguém. Um certo dia, já ao cair da tarde, momento em que o comércio iniciava o fechamento das portas, Zaqueu se dirigia para sua casa, como sempre, sozinho, quando ouviu muitos gritos ao longe. Continuou seu trajeto e, aproximando-se cada vez mais daqueles gritos que ele estava ouvindo, pôde ver então Bartimeu, aquele conhecido cego na cidade, gritando a plenos pulmões que Jesus de Nazaré o havia curado. E é nesse momento que Zaqueu então decide ir ver Jesus, dando início à passagem do Evangelho de Lucas que narrei no início desta interpretação. Após Jesus pedir para que Zaqueu descesse da árvore para levá-lo até a sua casa, os seus pensamentos ficaram ainda mais confusos e começou a se perguntar se ele era realmente digno de ter a presença do Mestre em seu lar. A transformação de Zaqueu estava apenas começando naquele encontro com Jesus. Zaqueu conseguiu vencer o medo e fala a verdade, mostrando a Jesus que mesmo auferindo riqueza de maneira equivocada, ele dá aos pobres a metade de tudo que arrecada e, se porventura prejudica alguém, por qualquer razão que seja, o indeniza 4 vezes mais. Fazendo isso publicamente, já que na sua casa encontravam-se várias pessoas, dentre as quais outros pecadores, Zaqueu faz penitência a si próprio num gesto de perfeita humildade.
Naquele momento, Zaqueu se torna a representação de todas as dificuldades que os homens arrependidos carregam em seus corações. Zaqueu recebe de Jesus a oportunidade de se reajustar e de se submeter às leis divinas, desenvolvendo, a partir daquele instante, o empenho e o esforço necessários para o progresso e o aprimoramento do seu espírito. A conversão de Zaqueu nos oferece muitas reflexões e, sobretudo, valiosas lições. Podemos enumerar, primeiro, que quando estamos encarnados, acabamos sendo atraídos pela precariedade dos valores materiais em detrimento ou em prejuízo dos valores do espírito. Segunda, que quanto mais conseguimos ampliar o entendimento evangélico, essência divina que está em nosso interior, aprendemos então a fazer a distinção entre aquilo que é certo e aquilo que é errado, entre o bem e o mal, entre o que é passageiro e o que é eterno. Que possamos, no nosso dia a dia, visitar a nossa consciência e nos perguntar se estamos atuando empenhados em acumular tesouros da terra que escondem suas possibilidades nos cofres da ambição e do orgulho, ou se estamos nos esforçando em acumular os tesouros do céu que nos permitem vivenciar experiências reencarnatórias sempre baseadas no bem proceder, na realização da caridade e do amor ao próximo. Bem, meus caros amigos, estamos chegando ao fim dos nossos comentários sobre o tema de hoje. Vamos então pedir a Deus que nos ampare e nos auxilie sempre, nos dando a oportunidade de seguir os ensinamentos e os exemplos de Jesus. Que todo o seu legado, reunido no Evangelho, nos ajude a combater as nossas imperfeições morais, transformando-as em virtudes e mantendo sempre firme a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Que possamos fazer sempre a caridade, amando a figura de Jesus na pessoa do próximo. Graças a Deus. Muito bem, como disse lá no início da nossa interpretação, sempre iniciamos e encerramos as nossas atividades com uma prece. Então, vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, vamos mentalizar os bálsamos de luz e de amor que os Espíritos benfeitores estarão jorrando sobre nós enquanto oramos, pedindo que estes bálsamos sejam também jorrados sobre toda a humanidade que tanto necessita. Pai, Pai de infinito amor, de infinita bondade, Pai de infinita justiça. Jesus, nosso Mestre, Irmão maior, médico de nossas almas, Irmão José, mentor desta casa que tanto nos ajuda, permitindo a troca de amor e caridade, Irmão Ramatiz, que sempre nos auxilia trazendo informações da Casa do Grande Coração, Dr. Bezerra de Menezes, que está sempre junto a nós com suas equipes espirituais, auxiliando em todos os trabalhos da nossa querida Casa Fake. Agradecemos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai, pela vida, pela harmonia, por toda a energia positiva que recebemos diariamente do plano espiritual. Que possamos sempre, Pai, louvar a Ti e também a Jesus, que está no comando do nosso planeta e sempre buscando os melhores espíritos para colocar em nossos auxílios. E assim, Pai, felizes, agradecidos por mais esta oportunidade,
pedimos a todos, mas sobretudo a Ti, permissão para encerrarmos a nossa interpretação de hoje, dando graças a Deus. Bom, caros irmãos, chegamos então ao fim desta apresentação. Agradecemos a todos sempre pelo carinho, pela paciência e esperamos vê-los no nosso próximo encontro. Fiquem todos com a paz de Jesus em seus corações. Graças a Deus, viva Jesus e até breve.